Eu queria saber assim, o nome de vocês, o que vocês fazem e por que esse tema, todo mundo conhece esse tema da assertividade ou não? Levanta a mão, quem já conhecia? 2, 3, tentou 4. saber, né? Já tentou saber. Já foi buscar as informações. Tá bom. É porque o nome assertividade não é muito comum. Então, ele é um tema da comunicação, né, interpessoal. Então, vocês vão se identificar com esse tema. Vocês vão ver que é uma coisa que vocês já usam ou não usam muito, mas é um tema que vocês vão se identificar de alguma forma. Então, só para a gente se conhecer um pouco mais, eu vou me apresentar um pouco melhor daqui a pouco, tem um slide para facilitar esse processo, mas eu queria conhecer um pouco mais de vocês. Então, o nome, o que você faz na vida e por que você está aqui. Quer dizer, por que a assertividade pode ser boa para você? Tá bom? Ou não? Vamos começar por alguém que queira começar? Pronto, achamos. Vai lá. Meu nome é Laura, eu sou professora de educação infantil na rede de São Bernardo do Campo. Na verdade, essa não é a minha área, eu não sei o que significa assertividade. Eu vim acompanhando a minha mãe, Tá. mas eu já me interessei pelo assunto só pelo bate-papo que a gente fez ali fora. Ah, legal. Tá bom. Achei bem interessante. Ótimo, seja bem-vinda. Obrigada. Quer aproveitar, a mãe da Laura? Maria de Lourdes, eu trabalho na área de imobiliária, sou corretora e também dou assessoria administrativa, isso já há 15 anos. E eu li no jornal hoje de manhã, na parte de cultura do Diário do Grande ABC, e me chamou a atenção. Na hora eu associei assertividade com eficácia. Eu achei que tinha alguma coisa a ver. Tem alguma relação. Tem. E conversando aí fora, como minha filha falou, eu também me interessei bastante. Eu achei que é bem além. Que bom. Obrigado pela presença. Nós é que agradecemos. Quem mais? Eu vou continuar então daí. Isso, bom. Então vamos lá. Meu nome é Patrícia, eu trabalho na empresa Contemp, que também é aqui em São Caetano, e eu sou da área comercial de serviços. Eu vendo serviços de calibração, controle de processo. Bom, para mim eu adoro me reciclar, aprender coisas novas. Então, hoje esse tema fui convidada pelo Dirceu e eu acredito que eu vou conseguir absorver muitas coisas para o meu dia a dia. Ótimo. Muito bom, seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Dirceu, sou da Demarque Sistemas, nosso ramo é desenvolvimento de sistemas. E eu vim aqui na palestra para saber um pouco mais sobre o tema. Na hora que eu li, não lembro agora de cabeça, mas na hora que eu li o tema no folheto, eu achei interessante os temas que iriam ser abordados, então eu vou lá para aprender mais. Ótimo. Seja bem-vindo. Vem para cá. Aproveita que essa fileira está 1-0. Meu nome é Luciano Fernandes, eu trabalho com marketing e vendas, a gente ajuda as empresas a vender e eu sou amigo da Andréa também, parceiro do escritório e talvez um possível palestrante aqui para um tema nas próximas, a gente veio ver como está sendo essa dinâmica também, para falar sobre alguma coisa referente a marketing e vendas. E a assertividade é uma coisa que a gente busca o tempo todo, porque, falando da eficácia, realmente é muito importante isso aí. A gente tem que fazer cada vez acertar mais, cada vez ter o resultado esperado. Né? Eu brinco sempre com o macaco e o leão. Né? O macaco fica pulando que nem um louco, e o tigre fica parado e dá o bote, e pega a presa. É mais ou menos isso que eu vejo de assertividade. Então vamos ver se é isso. Tá, vamos lá. Depois no final eu vou te perguntar se casou, eu quero saber se legal. Eu vou aproveitar essa história para contar nas palestras, se for. Se bater, né? Muito bom. Quer se apresentar? Meu nome é Cibele, eu trabalho no Centro de Desenvolvimento Humano com o Sidney, sou esposa dele e aconselho e indico muito esse trabalho. Ela é suspeita. Eu sou suspeita. E é isso aí. Seja bem-vinda, dona Silvéria. Muito obrigada. Quem não fala? Então vamos passar para cá agora. Tem royalties. Quem começa? Da frente para cá? Pode ser, Eu pode sou ser. João, sou advogado aqui em São Caetano também parceiro da Andréa. Meu escritório é mais na área trabalhista, né?
mas eu sou também jornalista de formação, já trabalhei com jornalismo, então assertividade é um tema que sempre rodeou. Na minha percepção, não sei se também estou certo ou não, para mim a assertividade é você ter as ações já com o objetivo em mente, já tomar a ação para ter o fim que você deseja. Então, essa é a minha definição leiga do assunto, eu quero também conhecer um pouquinho mais. Legal. Ótimo, seja bem-vindo. Opa, temos uma nova participante aqui. Pode começar a se apresentando. O pessoal já quer a sua apresentação. Né? Já chega se apresentando. Meu nome é Andréa Giuliani. Eu queria agradecer a presença, obrigada por ter vindo aqui, prestigiar o evento. Agradeço o convite. Todo mundo também, meus amigos, parceiros, companheiros. E, bom, sou advogada do escritório aqui da Giuliani. E o que mais? Eu perdi o feedback que vocês estavam fazendo. Por que é Para assertividade? se interessa pelo tema? Eu me interesso pelo tema porque, assim, já me disseram que eu sou muito assertiva. Mas a assertividade, ela está ligada um pouco, talvez, com a agressividade na fala, ou com, às vezes, você sendo muito assertiva, muito objetiva, a pessoa fala, nossa, ela está brava comigo, o que eu fiz, não sei o quê. E eu acho que é legal você ter esse equilíbrio da objetividade com uma certa delicadeza, com uma forma de se comunicar melhor. Eu achei um tema fantástico. Ótimo. Muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou me sentindo em casa, não sei Nada por acaso, né? Vamos lá, quem assume agora? Bom, meu nome é Simone Amoroso, sou arquiteta. Quero agradecer a André pelo convite. Obrigada. E eu acho que esse tema é interessante, porque às vezes eu vejo o que acontece muito comigo, às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra, ou vice-versa. Então eu acho que nessa parte da comunicação, eu acho que acrescenta bastante. Eu acho, né? Não sei se eu estou certa quanto ao tema, mas eu acredito que Está junto aí. Está dentro do tema. Tá bom. É isso. Boa noite a todos, meu nome é Marcelo, tenho uma empresa na área de administração de TI. Se eu não for assertivo, fico sem contrato constantemente. E eu fico na região de São Bernardo do Campo. Eu sou Ana Maria, sou psicóloga de formação e trabalho há muitos anos com programas de qualidade, implantação de sistemas de gestão de qualidade nas empresas, com foco na qualidade das pessoas, qualidade do ser humano. Trabalho também com qualidade de vida, com desenvolvimento, né, pessoal. Né? E participo do grupo do BNI com a ideia, mais ou menos obrigada por estar aqui. E você direta, porque o tema me chamou. Eu não consegui ainda fazer minha apresentação de 60 segundos para o BNI. Eu sempre atrapalho, sempre atravesso o horário. Ou eu atravesso, eu paro nos 60 sem ter acabado de falar tudo que eu queria. Brincadeira, mas é isso mesmo. Acho que o assertivo é a pessoa que vai direto ao ponto, né? Que tem muito claro qual é o foco e não deixa extravasar, vai, né? E eu ainda estou meio complicada nesse. Está treinando. Estou treinando. Está ótimo. Eu estou treinando para os 10 minutos. Para os 10, para os 10 primeiro para os 60 segundos, depois para os 10, né? Bom, meu nome é Márcia, eu sou sobrinha dela, ela que me trouxe até para a palestra hoje. Eu sou recém-formada, acabei de terminar a graduação em Engenharia Química. E eu relaciono a assertividade com o poder de persuasão. Que é uma coisa boa ser desenvolvida, né? Então, me chamou a atenção, ela me convidou, eu me interessei por isso. Legal. Que bom. Então, prazer em conhecê-los. Prazer. Eu quero começar. Eu vou precisar me apresentar também, então eu já preparei um slide que facilita o processo. Aqui, então, a Cibele, que é minha esposa, já se apresentou. Então já sabem que eu sou casado, nós temos 3 filhos, moramos aqui pertinho aqui de São Caetano. A gente trabalha em São Caetano, fazemos praticamente tudo aqui. Minha área é educação, treinamento, sou coaching também, faço atendimentos de coaching. O foco principal do meu trabalho, os treinamentos e palestras, são os temas ligados à comunicação. Então eu sou professor de oratória também e
na parte de coaching, muita gente me procura buscando uma melhoria nessa parte de comunicação. O coaching já não tem esse foco, porque o coaching, ele, apesar de ser classificado como treinamento, ele não é exatamente um treinamento clássico, como esse que a gente está fazendo hoje, por exemplo, né? Onde o treinador diz para você o que você deve fazer. No coaching não existe isso. O coaching é um processo de treinamento, mas meio que ao avesso, né? No coaching a gente tira da pessoa as condições para ela conseguir atingir o objetivo dela. Mas também é classificado como treinamento. Então, mas no coaching não precisa ser exatamente só o treinamento, a gente pode fazer para vários temas diferentes, né? Por favor. Então é basicamente isso, o meu foco é treinamento, okay? E é o que eu gosto de fazer, eu tenho prazer em trabalhar com treinamentos, tenho prazer de conhecer novas pessoas, em participar de processos de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Então esse é o trabalho, esse é o foco. Nós temos turmas abertas em São Caetano e fazemos turmas em empresas também, tá bom? Então vamos lá, o nosso tema é assertividade. E a primeira pergunta que eu já fiz para você é exatamente essa, porque a assertividade ela pode ajudar a gente a confundir o que significa o tema. Então, a gente vai começar de uma forma bastante básica, bastante simples, para depois ir aprofundando. E da maneira como eu preparei essa apresentação, ela é uma apresentação rápida, mas ela vai ter uma certa didática para facilitar o processo. Nós vamos fazer em 3 partes, tá bom? 3 partes simples para facilitar o processo. Nós vamos fazer nestas 3 partes. Na primeira delas, a gente vai trabalhar a definição. Então vai ser a parte mais rápida. Então, rapidamente a gente entende o que significa especificamente assertividade. Na segunda, exemplos. E na terceira e última parte, aplicações para o dia a dia, pessoal e profissional. Fica bom assim para vocês? Tudo bem? E aí a gente vai ver o que é de fato, na prática, ser assertivo. Tá bom? Então, primeira parte, definição. Começamos por aqui, ó. Vem do latim o termo. Vem de acero, que significa afirmar. Uma assertiva é uma forma de afirmação. Então, quando eu quero ser assertivo, significa que eu quero ser uma pessoa que faz uma comunicação de uma determinada forma. É mais ou menos isso. A gente vai ampliar um pouco isso, esse entendimento, mas começa por aqui. E a palavra acerto também cabe aqui. Então, vamos ver como é que ela pode ser pouco confundida, porque olha só, ela é usada com 2 S's. Veja que interessante. Então nós temos acerto com 2 S's e acerto com C. As duas estão corretas, só que cada uma tem um significado diferente. No caso de acerto com 2 S's, você provavelmente nunca usou essa palavra para nada, mas ela existe, é só a título de curiosidade, então, para nós aqui, certo? Assertiva, que é essa forma de afirmação, e uma asserção, que é a afirmação, a afirmativa. Tá bom? Então ela é, por definição, uma afirmação. E é um substantivo. Então, normalmente, a gente não vai usar da maneira como você usaria como um verbo, por exemplo. No caso de acerto com C, a gente poderia usar ela como um verbo, que é o caso lá do lado direito. Olha lá, pertence ao verbo acertar. Ou seja, significa arrumação, um combinado, um ajuste. Eu acertei na Mega Sena. Eu acertei com você um pagamento. Nós acertamos uma data para fazer tal coisa. Então, é assim que a gente usa. Fulano acertou tal coisa. Então, você pode usar a palavra como um verbo. No caso do acerto com 2 S's, você nunca usa ela como um verbo. Então, sujeito falou de forma assertiva. Você não pode falar assim, sujeito acertou, e usando isso como se fosse essa palavra com 2 S's. Tá bom? Sempre ela é um substantivo, o acerto com 2 S's. Mas, essa visão técnica, né? Vamos ver agora como é que é a asserção no dia a dia. Então, a assertividade é um comportamento. E o detalhe é o seguinte, olha, sendo um comportamento, ninguém nasce assertivo. Como é um comportamento, ele pode ser aprendido. Então, todo mundo pode desenvolver a habilidade de se tornar mais assertivo. É quando uma pessoa expressa de forma direta as suas necessidades ou preferências. Quando a pessoa conhece e valoriza as suas próprias opiniões, sentimentos, pontos de vista e se coloca dessa forma. Se coloca de forma a expressar isso que ela conhece, entende e defende como correto. Tá certo? Emoções e opiniões, sem experimentar ansiedade indevida ou excessiva e sem ser hostil com a outra parte.
Aí é que mora um pouco da dificuldade da assertividade. E é aqui que eu quero lembrar um pouco do comentário que a Juliana fez sobre a questão da agressividade. No Brasil, especificamente, ou mais marcadamente, a nossa cultura, ela tem assertividade como um comportamento mais pro-agressivo. Não é um comportamento muito comum. Não é muito facilmente aceito o comportamento assertivo. Tá bom? Então a gente vai ver um pouco mais disso daqui a pouco. Mas deu para fazer uma imagem melhor agora da assertividade? Vamos continuar. Então, olha, resultados esperados de alguém que se comporta de forma assertiva. Em 3 áreas. Para autoafirmação, para defender direitos legítimos, para expressar opiniões pessoais de uma maneira assertiva, claro. Né? Para fazer e recusar pedidos. A assertividade vai por aí, por esse caminho. Depois, na área de sentimentos, sentimentos positivos, para fazer e receber elogios. Isso não é uma coisa muito comum na nossa cultura. Pode ser uma tendência em algumas áreas, em outras não. Para expressar afetos positivos e iniciar e manter conversas. Nessa questão de iniciar e manter conversas, a característica do brasileiro é mais ou menos assim. A gente começa um papo aqui e a gente começa falando sobre o trabalho, sobre o seu trabalho. De repente a gente está falando de futebol. Daqui a pouco a gente está falando sobre a política de São Caetano. E daqui a pouco a gente está falando de viagem. E daqui a pouco estamos falando de compras. E daqui a pouco estamos falando... Então, o brasileiro tem essa característica. Ele não consegue se manter dentro do foco nas conversas. Não é assim que a gente faz no dia a dia? Essa falta de foco significa falta de assertividade também. Então, ser assertivo é conseguir também manter uma conversa dentro de um mesmo tema. Isso tem a ver com essa característica de assertividade. Mas a gente vai ver os motivos que levam a gente a ser assim, não assertivo. Okay? Depois, sentimentos negativos, capacidade de expressar afetos negativos legítimos sem ferir ou magoar o outro. É a capacidade que a gente tem de chegar no outro e dizer para ele algo que nos magoou, que nos chateou, que nos deixou para baixo, sem hostilizar a pessoa, sem ser agressivo com a pessoa. É uma característica não muito comum também. No Brasil, menos ainda. Tudo bem? Então, coisas que a gente pode esperar de um comportamento assertivo, nessas 3 áreas aqui. E agora, então, acabou a primeira parte. Ficou claro para vocês? A gente explicou de uma maneira um pouco racional, mas vamos aprofundar um pouco mais de uma forma um pouco diferente agora. Vamos para a segunda parte, vamos dar exemplos. O objetivo é sempre ampliar a visão do tema. Tá? Exemplos. Nós temos o comportamento assertivo no centro e 2 comportamentos nas extremidades, que são comportamentos não assertivos, e a gente vai dar nome para eles. Então, o passivo e o agressivo. Vamos falar um pouco deles. Uma outra maneira de ver isso é assim, ó. Se a gente pegar a borboleta, a lagarta e a pupa, né, que é a casinha lá da borboleta, que é o casulo, né, que está por vir, né, a borboleta que vai chegar ainda. Então são 3 estágios de uma mesma pessoa, poderia ser. A gente poderia indicar assim: agressividade, passividade e assertividade. Então, nós precisamos de um pouco de conhecimento e experiência para chegar no estágio da assertividade. Normalmente, todas as pessoas passam pelos 3 estágios. Nem sempre você consegue se manter especificamente só em um deles. Às vezes você tem uma tendência a um deles. E às vezes você desconhece que está fazendo, que está tendo um comportamento especificamente característico dentro da classificação de um deles aqui. Então vamos analisar um pouco cada um deles, para que a gente, se reconhecendo, você conseguindo olhar para dentro de você, você vai conseguir identificar como é que é o seu comportamento, e aí vai ficar um pouco mais fácil para você saber como é que você deveria agir numa situação específica, de uma forma ou de outra. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, a agressividade. No caso da agressividade verbal, quando você está conversando com alguém, são coisas que a gente conhece muito bem, né? Comentários hostis ou humilhantes, insultos, ameaças, sarcasmo, comentários maliciosos, pessoas que criam intrigas no ambiente de trabalho, por exemplo. Às vezes em casa, na família. Né? Na família é assim, ó, você tem irmãos, você tem irmãs, pronto, está feita a situação. Quer dizer, em casa tem um detalhe, né? Porque com a família, você conhece as pessoas. Você conhece as pessoas a fundo. Você conhece as pessoas no detalhe. Você sabe como as pessoas pensam, como elas sentem, como elas fazem escolha, não é verdade? Você conhece as capacidades e os limites
das pessoas da sua família. Então fica muito mais fácil ou você ser agressivo, ou você ser passivo, ou ser assertivo. Mas normalmente há tendências nos comportamentos familiares. E os familiares vivem essas tendências. Então, veja que você vai acabar se identificando em um deles aqui, na medida em que a gente vai falando, tá bom? Nós conhecemos bem as pessoas e por causa disso, a gente agora pode escolher um comportamento melhor. Né? Na questão não verbal, gestos hostis ou ameaçadores também existem. Você sabe que boa parte da comunicação é feita do gesto, que é a comunicação não verbal. A violência, até a violência física, né, que seria já um extremo. E os comportamentos: autoritário, impositivo, arrogante, intolerante, dissimulado, hostil. Essa lista é longa, tá? Não acaba aqui não, ela pode ser muito maior. Nós vemos isso no dia a dia. Se você ligar lá a sua televisão para ver noticiário, eu não sei se você aguenta ver 3 noticiários por dia, né? Acho que dá para enlouquecer em uma semana, porque o que tem de agressão, o que tem de... é uma loucura. Né? Eu não tenho assistido mais noticiário por causa disso. Eu vejo algumas coisas na internet e deixo que as pessoas me tragam as notícias. Eu também. Não é verdade? Porque não dá para ficar alimentando a mente da gente só com atrocidades no dia a dia. É uma cidade alerta. Nossa Senhora. Uma dose diária de cidade alerta deixa você em baixo astral. Né? Tem gente que adora esses programas. E o que acontece com a gente? Principalmente os velhinhos, né? Você sabe que isso vai insuflando medo na população, né? A população vai ficando com medo, ficando com medo, ficando com medo. E o comportamento de medo gera a hostilidade, gera a agressividade. Porque as pessoas passam a desconfiar. O nível de medo aumenta, a desconfiança vem junto e aí a agressividade toma conta. Então é um problema. Né? A televisão vive disso, vive de tragédia. Então, a sugestão é essa: não assistir tanto, não dá muita bola. O pessoal fala para mim: poxa, mas você não assiste televisão, então você está meio alienado? Eu falo: graças a Deus. Alienado disso aí, porque eu não quero saber mesmo. Você não, eu pergunto para o pessoal assim: você não sabe que todo dia alguém mata alguém? Você não sabe que todo dia alguém é assaltado? Alguém não, um batalhão de gente, né? Você não sabe que todo dia morre um monte de motoqueiro lá no atropelamento, no trânsito? Por que todo dia você tem que ver as mesmas notícias de coisa ruim? Você já sabe que o mundo é assim. Ladrão, o lugar é o vítima. E quando é um depoimento, eu costumava tomar café da manhã assistindo o jornal de manhã. Eu já saí irritada de casa. Olha aí. Eu brigava com a empregada. Já falava: tá vendo? Olha lá o que está acontecendo. Eu saí irritada. Eu parei de assistir televisão, agora liga o rádiozinho. Putz, Já sai mudou. tranquila. Não, porque nada se aproveita, de fato, realmente nada se aproveita de notícia. O mundo não é só aquilo que eles estão mostrando. Pois é, adoro. É como se eles quisessem dizer pra gente assim: olha, nós sabemos qual é a realidade do mundo. A realidade do mundo não é só aquilo. Não. Né? Parece que você vai sair na porta da sua casa e está cheio de gente morrendo, sendo assaltada. Assim, não é assim que acontece de fato. A gente pode filtrar o que a gente, né? Claro. Às vezes você viu uma imagem e você fala assim: eu não quero ver isso. Não, mas é o mundo, você tem que estar por dentro. Eu falei: não, eu posso fazer o meu mundo melhor, entendeu? Eu tenho esse direito, né? Claro. Então... Eu costumo falar: eu quero viver no mundo cor-de-rosa, dane-se. Pronto. Não, e a prova de que é possível que você crie um mundo no seu entorno. Se você promove um mundo melhor para você viver, esse mundo acaba crescendo. Você estimula outras pessoas à sua volta e essas pessoas, na medida em que elas vão fazendo isso também, o mundo vai ficando melhor para todo mundo. Claro, uma hora você vai se deparar com alguma coisa que não é muito agradável, mas isso tem que ser a exceção. Não pode ser uma regra. Né? Então vamos lá, vamos seguir. Chega de agressão. No outro extremo, a passividade. Então o que seria aqui a passividade? Olha, aceitar realizar uma tarefa que não lhe interessa só porque isso lhe foi solicitado. Tem gente que acha que não deve recusar pedidos. Tem gente que acha que não deve dizer não para as pessoas. Tem gente que foi ensinado assim. Ensinado pelos pais, ensinado pelos chefes, ensinado pela sociedade. Olha, tem um negócio chamado mente coletiva. A mente coletiva é aquilo que faz com que quase todo mundo se comporte mais ou menos do mesmo jeito. Mente coletiva é aquela mente que diz para assim: o pai era médico, o avô era médico, o bisavô era médico. O filho novo que acabou de nascer, o pai pega no colo pela primeira vez, futuro médico da família. Se quando ele crescer, aos 16, 18, 20 anos, ele disser assim: pai, quero ser músico. Nossa. O que acontece? Cai o mundo. Não é? Isso é mente coletiva, que impõe para as pessoas coisas que nem sempre são aquilo que elas querem fazer.
E as pessoas que vão pela vida tentando agradar uma geração do passado, porque todo mundo tradicionalmente era daquele jeito, talvez não são pessoas muito felizes. E esse é um comportamento de passividade. Na direção da felicidade, você precisa passar pela liberdade. Para passar pela liberdade, você precisa assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades só na medida em que você tiver escolhas próprias. Escolhas próprias que dão liberdade para você e que vão dar mais responsabilidades ainda. Na medida em que você não escolhe por si mesmo, você não existe. Se você não pode escolher por si mesmo, você não existe. O que existe em você é aquilo que a sociedade impôs para você. Isso é a mente coletiva falando mais alto na sua vida. Isso pode ser um perigo. Isso gera pessoas com comportamento passivo. Olha lá, não pedir um favor legítimo e do qual precisa. Por quê? Por uma série de questões, por medo, por receio, por pensar que o outro vai pensar não sei o quê. Esses recursos, esses subterfúgios mentais que as pessoas têm às vezes, que são dados, que são impostos pela sociedade, pela família, pelos professores, enfim.